Ô galerinha, tudo bom? Sou o professor JP e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a pré-história brasileira. Vem comigo! Bom pessoal, para a gente entender então sobre o período que nos livros didáticos é trazido como a pré-história brasileira, é importante a gente ter noção de que nos dias de hoje o termo pré-história ele é questionado por muitos historiadores. Por quê? Ele parte do pressuposto que a história só tem começo quando o homem tem o domínio da escrita. E os historiadores, uma parte hoje em dia já vai dizer o quê? Que não, que a história ela deve vir até antes do domínio da escrita. Mas, como os livros didáticos trazem esse conceito de pré-história, a gente vai abordar, vai tratar esse tema então como pré-história. E o brasileira eu coloco entre aspas, por quê? Porque nessa época, nesse período que a gente vai estar vendo aqui, a gente não tinha essa noção de Brasil, de brasileiro. Então, nesse período, há mais de 10 mil anos atrás, não tinha essa noção do que era Brasil, de um território que chamava-se Brasil. Então, a chegada do homem no continente americano, ela acontece pelo Estreito de Bering. Essa teoria da passagem do homem para o nosso continente, ele vem da Ásia, pelo América do Norte. Depois que ele chega na América do Norte, ele vai descendo e povoando todo o continente. Bom, essa teoria da entrada do homem pelo Estreito de Bering, ela já foi comprovada cientificamente. Em 2018, uma pesquisa da USP, Harvard e um instituto alemão recolheu diversos traços genéticos de povos, de fósseis aqui da América, e chegou à conclusão de que esses fósseis tinham origem geneticamente muito parecida dos fósseis que ocuparam o continente asiático. Então, por isso que comprovou-se a chegada do homem no continente americano pelo Estreito de Bering. Acredita-se que existiu uma ligação entre a Ásia e a América do Norte, que era através de gelo, lá no período paleolítico, e que através dessa ligação, então o homem chega na América. Bom, para estudar o período da pré-história brasileira, é importante a gente ter noção que muitos pesquisadores já se debruçaram sobre esse tema. Um dos primeiros foi o Peter Lund, que era um naturalista dinamarquês, ficou cerca de 10 anos aqui no Brasil pesquisando e analisando fósseis. O Peter Lund, ele, entre 1834 e 1844, na região de Lagoa Santa, aqui no nosso estado, em Minas Gerais. Inclusive, lá tem um parque que é em homenagem ao Peter Lund, que é um parque onde ele fez essas escavações. E tem também um museu em homenagem ao Peter Lund, com vários objetos, muito legal, no qual conta a história do Peter Lund. Vale a pena conhecer, quem quiser, corre lá. Bom, o Peter Lund, então, esse dinamarquês doidão, ele descobriu diversos fósseis. Esses fósseis recebeu o nome inicialmente de Homem de Lagoa Santa. Dentre esses fósseis, o Peter Lund descobriu fósseis de um tigre que tinha o dente de sabre, descobriu fósseis de um tatu gigante que tinha aqui na América e tem lá no Museu do Peter Lund, muito legal, vale a pena conhecer. E também descobriu os fósseis de uma preguiça gigante. Esses fósseis da preguiça são geniais, muito legal, galera. Quem puder, conheça. Lá em Lagoa Santa. É pertinho de BH, não é longe, é fácil de chegar até lá e vale a pena demais. Bom, o Peter Lund, então, esse homem de Lagoa Santa, que foram esses fósseis um desses fósseis que ele descobriu, ele, quando é estudado esse fóssil, descobre que ele tem mais de 10 mil anos. E o nome dado foi Homem de Lagoa Santa. Posteriormente, já em 1970, mais de 100 anos dessa descoberta do Peter Lund, uma comitiva, vários pesquisadores da USP voltam lá nessa região e descobrem vários outros fósseis. Só uma observação. Lá no parque onde o Peter Lund descobriu, tem uma parede enorme, toda cheia de desenhos rupestres. Porém, infelizmente, a população, muitas pessoas não sabem lidar com essas coisas e picharam em cima, fizeram alguns desenhos em cima. Mas ainda dá para você ver muito nitidamente lá no parque, em um dos
dos lugares, né? Uma rocha grande. Dá para você ver os desenhos que eram feitos há milhares e milhares de anos atrás. Então, já lá nos anos 70, esses pesquisadores da USP voltam lá no parque, encontram vários outros fósseis e vão estudar esses fósseis. Quando chega nos anos 90, o pesquisador Walter Neves, ele faz uma análise de um desses fósseis, que era uma mulher que recebeu o nome de Luzia. E a Luzia, quando eles fazem um estudo desse fóssil, descobre que a Luzia esse fóssil tinha mais de 11.500 anos. Ou seja, era mais antigo do que o fóssil descoberto pelo Peter Lund. Aqui no Brasil também vamos ter a Nied Guidon. Nied Guidon, ela pesquisa mais lá no Piauí. Tem um parque lá, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é super legal também de conhecer, que tem muitas coisas, mas que, porém, entretanto, todavia, não existe um investimento por parte dos governantes para fazer desse parque uma grande referência. Infelizmente, o parque vive tendo alguns problemas financeiros. A Nied Guidon, então, encontrou lá diversos objetos, e esses objetos, alguns têm muito mais do que 10 mil anos, 11 mil anos, 20 mil anos de existência. Porém, alguns pesquisadores no começo não gostavam muito, não acreditavam muito nas teorias da Nied Guidon. Hoje em dia, ela já é muito mais aceita no campo científico e está só crescendo. É importante a gente lembrar que no Brasil existem mais de 20 espaços destinados para a pesquisa arqueológica desse período, que é o período da pré-história, conhecido então como pré-história brasileira. Então, essas são as evidências que nós temos cientificamente de que existiram homens aqui, pessoas que povoaram o território onde hoje chama Brasil. É importante a gente saber que o homem chega na América através do Estreito de Bering, que é uma ligação que tinha entre a Ásia e a América do Norte. Dentre os pesquisadores, nós tivemos as descobertas do Peter Lund, um dinamarquês que descobriu um fóssil, o homem de Lagoa Santa, com mais de 10 mil anos. Descobriu diversos fósseis de animais que existiam aqui. Temos também a Luzia, que é simbólica. A Luzia estava, inclusive, no Museu Nacional, quando teve um incêndio lá no Museu Nacional. A Luzia, quem datou ela foi o Walter Neves, com mais de 11.500 anos. E temos uma outra pesquisadora sobre esse período, que é a Nied Guidon, no Piauí, e que a Nied, ela tem muitos objetos, ela encontrou muitas coisas ali nesse parque, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Vale muito a pena conhecer, quem puder, passa por lá. Ou em Minas, onde nós temos o parque lá em Lagoa Santa, ou no Piauí, também dá para conhecer. E são mais de 20 parques, né, mais de 20 espaços destinados para pesquisas arqueológicas. Por hoje é só e até a próxima, galerinha. Valeu, hein?